Fala, Tanaka! Nesse vídeo eu vim tirar a dúvida de dois Tanakas que perguntaram sobre como investir em cobre e será que vale a pena investir em cobre. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês se vale a pena investir em cobre e como a gente consegue investir nesse metal que é o novo petróleo do futuro. Tanakão, e para quem não me conhece, meu nome é Denis Miyabara e aqui no Investir e Coçar, que é o canal mais gostosinho que fala sobre como investir em cobre, será que vale a pena investir em cobre? E meu vô roubava cobre de caçambas, Tanaka. Meu vô tinha essa mania de roubar cobre, descascava e vendia no ferro velho. Quando o japonês era pequeno, eu peguei muito cobre lá, ele pro meu avô, pra ele ganhar o dinheirinho dele, que era a aposentadoria bem pequenininha, tadinho. Não dava pra nada, né? E antes de começar o vídeo, me conta aqui se você sabe qual que é a sigla da tabela periódica do cobre. Então nesse vídeo eu vim tirar a dúvida e mostrar como tá essa indústria de cobre, que muita gente nem acaba ligando muito ou não sabe que dá para ganhar muito dinheiro, inclusive, com esse metal precioso, não igual meu avô, mas de outras maneiras, como aqui na Bolsa de Valores brasileira, e obviamente que tem algum jeito de fazer isso, né? E o Tanaka que já investe e gosta de ganhar um tacaracatico mensal, na verdade aquela renda passiva, tem aqui embaixo um simulador de renda passiva, onde você coloca quanto você quer ganhar no futuro, então 5, 10, 30, 200 mil reais por mês, ele te dá a carteira bonitinha do fundo imobiliário e também quanto você precisa ter para alcançar esse seu sonho de viver de renda daqui a pouco. E Tanaka, então aqui ó, o Nitsa Guerrieri Diniz 9582, ele perguntou, fala de ETF do cobre ou ações do cobre, por favor, num vídeo que eu estava falando sobre 7 ETFs inversos para você ganhar dinheiro na crise. ETF inverso, para quem não sabe, é aposta vendida e normalmente alavancada. Então, se tiver uma queda gigantesca, dá para você ganhar muito dinheiro, mas, como Warren Buffett diria também, não dá para apostar muito contra a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, tem que tomar cuidado com esse foguentismo aqui também. E aqui, ó, o Arago Visc 66, apesar de Tanakão, você acha que vale a pena investir também em algum ETF de prata ou cobre, Tanaka? Então, ele fez isso aqui no vídeo onde eu mostrava o ETF de ouro novo, que tá bem topzera também, Vrauzio GLDX11, o negócio foi topzera. Mas por que o cobre está chamando muita atenção da Tanaka? Na verdade, a gente tem primeiro o momentum do cobre, ou do mundo todo, que obviamente está bem favorável para esse metal, mas também chamou a atenção recentemente, deu uma vrauseada ali na cotação do metal, né? O cobre dispara em Nova York e atinge maior nível em 2 meses. O negócio vrauseou demais, justamente porque teve uma interrupção de produção na Indonésia. Vocês vão ver que teve outros casos aqui, que é bem parecido com o Brasil, que afetou muito a cotação do cobrezinho e vrauseou esse cobrezão, né? Ó, mineradoras de cobre sobem enquanto o metal vermelho dispara para o pico de 16 meses por interrupções nas minas, Tanaka. E vocês viram que o cobre não para de subir, né? Tá dando um vral danado, assim como vários metais que deram uma vrauseada maluca, né? E o cobre, o Goldman Sachs considera até ele um novo petróleo, Tanaka. Eu vou contar para vocês também mais sobre isso aqui, viu? Porque ó, o que acontece agora é que a demanda de produção do petróleo teve aqui um probleminha, na verdade, e aí o preço do cobre, que é Copper Price Higher em 2025. Então eles subiram, como vocês estão vendo aí, né? E os problemas de produção não começaram agora, não. Há um tempo atrás, a mina de cobre do Panamá, ela foi fechada por decisão da Suprema Corte. Por isso que eu falei também que tem paralelo aqui com o nosso Brasilzão velho, né? Ó, Suprema Corte do Panamá decidiu que o contrato para a maior mineradora de cobre do país é inconstitucional, exigindo seu fechamento. É uma canadense, First Quantum Minerals, e aí acabou fechando também essa mina do lado de lá, né, Lordeira? E também a gente tem aqui também no Chile, então América do Sul, hoje é a maior, teoricamente, né, a maior produtora de cobre do mundo, né? Então, ó, diz que 40% da sua produção de cobre está em risco, Tanaka. Por quê? Ó, projeto de lei em tramitação do Senado chileno trata de proteção à geleira no país, também visa aumentar drasticamente impostos cobrados dos minérios de cobre. Então, como vocês viram, já tiveram alguns problemas que fizeram a cotação do cobre explodir, mas isso pode, obviamente, desencadear uma vrauseada, uma alta maior se tiver mais problemas com relação ali às mineradoras de cobre. Japão, onde que são utilizados tantos esses cobres? Vou falar de alguns lugares para vocês terem um cheirinho, né? Então, data center, infraestrutura IA, vocês acham que está crescendo esse negócio? Meu Deus do céu da terra. Rede 5G, edifícios inteligentes cada vez usam mais cobre, na verdade, inclusive o japonês que é engenheiro civil tinha que tomar um super cuidado quando chegava a carga de cobre na obra, tá na cara, tinha que chamar segurança, tinha que colocar no lugar,
trancar. Depois a gente, quando passava os fios, dava sem problema também do pessoal roubar. É complicadíssimo o cobre, Tanaka, no mercado ilegal. Também tem uma automação industrial, mas tem várias outras utilizações que eu vou mostrar para vocês aqui também, né? Mas acho que um dos maiores agora momentos do cobre, quem é responsável, são os semicondutores e tudo que envolve inteligência artificial, né? Tem também a parte de economia verde, que de fato vai utilizar muito mais cobre ainda, e também veículos elétricos também que estão consumindo muito cobrezeira, né? Então, para você ter uma ideia, um veículo tradicional utiliza 4 a 6 vezes menos cobre do que um veículo bonitinho do Elon Musk, por exemplo, um BYD da vida, né? Então, ó, os carros elétricos decretam um novo boom do cobre, entenda como a demanda disparou e levou o preço do metal, Tanaka. E outro lugar de economia verde também que utiliza bastante cobre é essa aqui, ó, energia eólica e energia solar. Utilizam 6 a 12 vezes mais cobre do que um padrão de energia tradicional que a gente estava acostumado, né? E por falar em energia, aqui a gente vai entrar num ciclo maluco, tá bom? Essa criança aqui, data centers, utilizam muito cobre, mas também muita energia, tá na cara. Vocês nem têm ideia. E olha só mais um sinarzinho, né? O avanço dos carros elétricos, data centers, vão pressionar a demanda do cobre no mundo pelas próximas décadas, tá na cara. Anos e anos pela frente aí. E também só a eletrificação do setor de transportes deve aumentar a participação do setor do cobre, na verdade, de 11% para 20% da demanda global de aço até 2040, porque tem o carro, mas tem toda a eletrificação, então tem fio grosso passando para tudo que é lugar, tem também as estações, meu Deus do céu, até é muito cobre que pode ser utilizado, né? E olha que doido também, né? A gente falou que os data centers utilizam muito cobre, só que tá na cara, olha aqui, ó. A energia, o monstro da IA, o data center é tão gigantesco que vai consumir 5 vezes mais energia do que um estado inteiro. Então a gente entra num ciclo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Tem a inteligência artificial, vai ter cobre aqui que vai precisar ser gerado para gerar energia para essa criança aqui dos data centers da vida. Olha aqui, ó, gerando energia para cá, só que aqui vai demandar mais energia e aí vai ficar no ciclo infinito. Gera energia para cá, manda para cá, consome, que precisa de mais energia e o processo vai ser infinito, malucamente, como aconteceu recentemente com essas ações. Na verdade, olha que doido aqui, ó. Aconteceu o quê? A OpenAI contratou o serviço da Oracle, na verdade, de cloud. Então ela tem que fazer uns data centers malucos pelo Stargate. Aí depois eles vão ter que contratar mais NVIDIA para poder dar conta. E a NVIDIA investe na OpenAI, que compra mais coisas da Oracle, que compra mais coisas da NVIDIA e fica um ciclo infinito também dessa inteligência artificial. E obviamente que a energia entra nesse trem, na verdade. Então a energia é sim, de fato, quem vai poder fazer todo esse boom rodar, né, de inteligência artificial. Então, se não tiver energia, não adianta nada. Então, tem várias coisas rolando no mundo todo, eletrificação do carro, tem aqui a inteligência artificial que, meu Deus do céu, a Terra como consome cobre, então, e energia verde vai precisar, vocês estão entendendo aqui? Na verdade, vai ter um boom maluco ali de um alimentando o outro, vai precisar de mais energia, que aí vai alimentar a inteligência artificial, vai precisar de mais chip, mais cobre, vocês entenderam, né? Loucura total, né? E aí vem agora a parte como a gente consegue investir. Primeiro, vamos começar das mais fáceis aqui da Bolsa de Valores brasileira e vamos começar a complexar um pouquinho os trem para você poder chegar a investir no próprio cobre diretamente, tá bom? Ó, então, primeiro, mais baixo de todos, Valezeira, que quer aumentar a produção de cobre, tá na cobre. Minerais usados na transição energética, como cobre e níquel, estão na estratégia da mineradora. E aí, eles fizeram o quê? Separaram já, chama Vale Base Metals e foi avaliada já em 26 bi. Então a mineradora concluiu a separação dos negócios de cobre e níquel numa empresa diferente, que é essa Vale Base Minerals, avaliada em 26 bilhões. Doideira, né? Tá na cara. Então eles já separaram visando um valor de mercado que hoje está travado ainda dentro da ação da própria Vale, né? Então isso aqui já é um negócio que já nasceu de cara com 26 bilhões. Os planos da Vale são audaciosos. Eles querem ser a 5ª maior produtora de cobre desse mundo todo. Maluquice, na verdade.
E o segundo lugar é uma empresa queridinha do velho Barsi, mas meu Deus, Renata, há anos já que ela está sofrendo na UTI, que é a Pemanzera, que é a Paranapanema. Essa criança aqui, meu Deus, é só tristeza desde sempre, só esperança, mas o velho Barsi ainda acredita nela, né? Então é uma empresa brasileira com atuação no segmento de cobre, tá vendo? Então por isso que é uma das mais expostas ao cobre, sendo a maior produtora não integrada de cobre refinado. Vergalhões, filtros trefilados, laminados, barras, tubos, conexões e suas ligas. Atualmente é responsável por 94% do volume de cobre produzido no país. Então ela é gigantesca sim, só que tem um detalhe que eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá bom? Então aqui coloquei só um videozinho para vocês verem como é que funciona a bichona aqui, ó. A Paranapanema, ó, Flau, a fábrica, bem triste, na verdade. Grandes realizações, olha como que a bichona é internamente. Então ela é gigantesca e contribui com 94% de toda a produção de cobre desse Brasilzão velho, né? Só que o que? O grande problema está aqui, ó. Ela é queridinha do velho Barsi, obviamente, tem que dar um mérito para ela, mas o problema está aqui, ó, nas finanças da Paranapanema, na verdade. Porque eu mostrei para vocês isso aqui, vocês ficaram focados nisso aqui, mas olha o que tem aqui, ó. Ela está em recuperação judicial. Meu Deus do céu e da terra, né? Então, porque a empresa queridinha Luiz Barsi e em recuperação judicial quer engordar o capital em até R$ 1 bilhão. Então, a bichinha tá bem lascada. Então, se você quiser investir nessa, tem que pensar que pode demorar 210 anos para recuperar, como a gente viu aqui, né? Ó, o pico aqui, ó. Desde então, só flau, só decadência. Mas, novamente, vai Barsi dentro dela. Então é legal você dar uma olhadinha nessa empresa para quem não conhecia a Pemanzera, mas todo juízo nessa vida é pouco, viu? Porque, meu Deus do céu da terra, né? A gente sofre com essas coisas aqui. E o próximo investimento em cobre é um pouquinho mais complexo, mas acaba sendo mais simples, que é um ETF, né? Você pode investir aqui no Brasil nela através desse ticker aqui, ó, BCPX39, lá nos Estados Unidos como COPEX, que é o Copper Miners ETF. Então você pode investir tanto aqui na B3 quanto lá nos Estados Unidos utilizando esse tickerzeira aqui, ó. E aqui tem alguns fundamentos, né? Tem grande potencial de crescimento, como eu já mostrei para vocês. Vou botar até um barril de petróleo aqui, ó. Tem potencial de longo prazo, porque como eu falei para vocês, essa demanda teoricamente parece meio infinita atualmente. Na verdade, a gente precisa de mais data centers, precisa de mais inteligência artificial, precisa de mais energia e tudo isso tem o cobre envolvido, né? E a eficiência de ETF, porque você compra uma cota e obviamente você tem acesso a várias empresas. A taxa de administração dele é 0,65, né? E a gente tem aqui, ó, a rentabilidade desde o começo do COPEX, lá dos Estados Unidos. Então a gente tem aqui bonitinho, aqui toda, foi como foi de lado o tempão, ó. Caiu aqui, ficou de lado, tá vendo? Ó, subiu, caiu, foi de lado, de lado, de lado. Começou a dar um sinarzinho, morreu de novo, meu Deus, e agora deu um flau. E rompeu aqui. Tá na máxima histórica, na verdade, então tá, bichão tá cabuloso, hein, meu? Tá vrauzeando demais esse ETF aqui, ó. E aqui tem as maiores posições japoneses trabalhando nessa empresa aqui, ó, Sumitomo. Eu trabalhei acho que 3 meses lá em Shigaken, logo que eu cheguei no Japão com 18 anos e pouquinho, trabalhava de peão de fábrica lá no Japãozão velho, né? Então, vocês viram aí as empresas, esse aqui ele expõe as mineradoras, tá bom? Então esse bichão aqui tem ali o seu potencial de alto, se a gente levar em consideração o ouro que ele vai usar, parte de urânio que vai usar, tem um vídeo aqui embaixo que eu mostro para vocês, de ouro também tem aqui embaixo, então ele pode entrar nessa onda, ó, Vral usar também, mas lembrando que ele não tem tanto valor assim de reserva de valor, mas sim na utilização prática, né? Então ele é um pouquinho diferente dos demais metais preciosos, né? E depois a gente tem aqui, ó, o CPER também, que é um ETF, que é o United States Copper Index Fund, na verdade, daí ele também caiu, vrauseou aqui um pouquinho no ano, né? E agora a gente está, não está próximo, né? Mas está aqui, ó, esse aqui é a próxima massa para romper. Pode continuar aqui essa tendência de alta que ele está. Agora, se tiver mais problemas da produção, como vocês viram que pode acontecer, na verdade, e também se continuar essa demanda maluca, que essa sim é mais provável que continue a subir a demanda. Ele tem uma taxa de administração de 1,06 e ele investe aqui, ó, vocês veem, na parte de futuros do petróleo, mas também tem bastante dinheiro em caixa, tá na cara, olha aqui as posições aqui, tá vendo? Então tem bastante dinheiro em caixa essa criança aqui também, tá bom? E agora vocês entenderam todo o processo de demanda,
entenderam também onde a gente vai investir, mas será que vale a pena investir no cobre, Tanaka? E o Commerce Bank traça um paralelo justamente com aquela época que fecharam ali aquela mina lá no Panamá, que teve um repique forte do preço, mas eles acreditam que isso não vai se materializar de novo, né? Então, eles acreditam que agora aqui, né, que teve essa paralisação na Indonésia, que deu esse vral aí, eles acreditam que de fato pode ser aqui que deu um repique, né, agora, mas que não é justificado os preços atuais do menino cobre. Então, eles estão fazendo esse alerta, que eles acreditam que foi só um vral por conta de problema de produção do que qualquer outra coisa, acredito que não são justificados esse preço, né? E aí eu trouxe alguns outros contrapontos para vocês darem uma analisada aí, né? Então, ó, em 2024 foram 27 milhões de toneladas de cobre, né? E segundo por isso, deve crescer para 33 milhões de toneladas até 2035, uma taxa de 2,3% de crescimento. Isso é muito mais que a média histórica entre 2000 e 2020, justamente por conta do momento diferente que o mundo está vivendo, né? Então, a gente, ó, cenários climáticos mais agressivos podem levar ainda mais a demanda, podendo atingir 37 milhões de toneladas até 2050. Então, isso pode continuar assim, evoluindo essa demanda aqui, né? A China ainda continua sendo o maior consumidor do mundo, aproximadamente 52% da demanda global, então é um case de China também, assim como Vale, na verdade, se a China andar, o metal deve andar também. Economias emergentes no Sudeste Asiático apresentam as taxas de crescimento mais rápidas, então pode ser também que o Sudeste Asiático cresça e comece a utilizar cada vez mais cobre também. E a América do Norte e a Europa registram um novo crescimento de demanda impulsionado pela realocação de produção e por políticas aceleradas na transição energética. Tá vendo? São vários fatores diferentes, mas todos eles podem ajudar sim nesse vral do cobrezeira, Tanaka. Então é isso aí, Tanaka. É uma outra alternativa para você investir, né? É uma tese de crescimento em inteligência artificial na China, que tudo isso vai crescer fortemente ainda, como vocês viram, e também agora a gente conta ainda com esse problema de produção pontual na Indonésia. Então, é um case que você tem que estar bem tranquilo e bem confortável, porque deve ser muito volátil para os próximos anos. Tem potencial de crescimento? Tem. Vale a pena investir? Aí depende muito mais da composição da sua carteira do que tudo, e principalmente também o seu ali, ó, o seu predisposição ao risco, na verdade, quanto você aguenta ali, vocês estão ligados, para poder enfrentar um trem desse, né? O ouro, o Bitcoin subiu feito uma vaca doida, são reservas de valor. Já o cobre é mais utilizado na prática, né? Na indústria, então vai depender da demanda do ser humano, que eu falei para vocês, aparentemente dá bom, assim como o urânio também, meu Deus do céu, da Terra disparou, desde que eu fiz o vídeo, nossa, o Ura subiu demais, a outra empresa do Sun Altima, meu Deus do céu, a Terra não parou de subir também. Inclusive, vou deixar até esse vídeo para vocês verem aqui, conhecerem também essa outra tese de inteligência artificial com alguns investimentos, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Vou deixar aqui do lado, inclusive, com a empresa do dono da OpenAI, do ChatGPT, que subiu 210 milhões de por cento. Meu Deus do céu, até agora, para quem gosta de coisa perenezinha, gostosinha, vou deixar aqui um vídeo onde eu mostro para vocês os 3 ETFs mais queridinhos que pagam dividendos mensais aqui na B3.